Você sabe escolher os seus itens de roupa de mesa? Sabe se tem medida, tecido, forma certa de usar? Esse vídeo é para isso. Eu sou Kelane, do Casa por Elas, e seja bem-vindo ao canal. Gente, nesse vídeo eu quero muito trazer alguns conhecimentos assim, um pouco mais técnicos, mas que fazem toda a diferença no resultado final da sua mesa. Ao longo dos anos, tanto do meu exercício quanto do meu interesse da mesa posta, eu observo que pouco se fala sobre isso, né? Não se fala muito sobre esses detalhes que eu vou trazer aqui, mas que eles são de suma importância para trazer um resultado mais requintado e mais elegante para a mesa, sabe? Aquela mesa toda enfeitada, mas que no fundo não tem aquele toque de elegância que você não sabe de onde vem. Muitas vezes são esses pequenos detalhes que eu vou trazer agora nesse vídeo que trazem esse requinte, essa sofisticação para a mesa e que não são observados, por exemplo, na hora de adquirir um item como um guardanapo, como uma toalha de mesa. Vale lembrar que, apesar de haver muitos vídeos e informações falando do que é certo, do que é errado, em normas, de regras de etiqueta e tudo envolvendo a mesa posta, na verdade, poucas coisas são tão rígidas e engessadas assim. Eu vou trazer muito da minha percepção, do meu conhecimento adquirido durante o tempo, porque eu consumo sim o assunto de forma teórica já há alguns anos, além da prática e além do aquele conhecimento familiar passado de geração para geração. Minha mãe sempre foi uma mulher de muito bom gosto que me repassou muito do que eu sei hoje. Então eu quero primeiro fazer esse parênteses, abrir esse parênteses para explicar que o que eu vou trazer aqui não tem um sancionamento de lei, né? Pouca coisa na mesa posta tem, mas que eu quero que você analise e pense, porque são esses detalhes que, a meu ver, na minha percepção, fazem muita diferença. Vamos falar do que seria a roupa de mesa, é muito claro, todo mundo sabe, mas ainda assim o que a gente vai abordar aqui? Toalha de mesa, jogo americano, guardanapo e trilho de mesa são os itens de rouparia de uma mesa posta. Então vamos começar pela toalha de mesa. Eu sou fã da toalha de mesa, eu acho que ela traz muita sofisticação para a mesa de uma forma assim muito imediata, ela transforma muito a mesa e quando você quer aquela mesa suntuosa, é fácil conseguir isso com a toalha certa, né? Então é importante antes observar alguns detalhes, antes de você adquirir a sua toalha de mesa, de colocar aí a sua toalha de mesa para montar aquela mesa bem linda que você quer. Vamos observar primeiro o tecido. Qual é o tecido adequado para se fazer uma toalha de mesa? Eu vou mostrar aqui para vocês uns que eu tenho usado bastante, que eu tenho gostado, mas na verdade o importante ser observado no tecido da toalha de mesa é o caimento dele, né? Então nada de toalhas de mesas rígidas, né, onde não há uma queda. Então a maleabilidade dele, mas ao mesmo tempo com uma certa consistência, densidade do tecido, que é o mais interessante de ser observado. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os itens básicos para montar um enxoval da mesa posta, os itens que eu indico iniciar a compra, adquirir aqueles itens ali para que você consiga praticar a mesa posta de uma forma sustentável, com uma base bem feita. E eu falo muito nesse vídeo sobre a qualidade dos produtos, né? Então, além da estética, a gente está falando aqui de uma qualidade. Eu cito muito o linho, então sim, gente, o linho, eu sou fã. Porque o linho, o 100% algodão principalmente, cada vez tem sido mais difícil encontrar no mercado. O misto eu acho interessante também, seja o misto, seja o 100% algodão, ele tem uma boa durabilidade, ele traz bastante sofisticação e elegância para a mesa de uma maneira muito atemporal. Então, na época dos nossos avós, já era elegante e continua sendo, e não há previsão de deixar de ser, né? Sempre é um tecido nobre. Então, observe isso no tecido da sua roupa de mesa. Se ele é nobre, para trazer essa nobreza para a sua mesa. Então, linho, eu acho uma excelente opção. Uma segunda opção que eu acho bem interessante, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, é o jacquard. Ele não é 100% algodão, mas ele tem composição de algodão, ele é misto. Se eu não me engano, por volta de 60% de algodão. Ele normalmente tem essas patronagens, esse daqui é listrado. Mas tem uns adamascados que são muito elegantes, são muito tradicionais e várias cores, né? Então é uma excelente opção com boa durabilidade, com manutenção fácil, porque de fato o linho não tem uma manutenção fácil, né? Passar o linho é difícil, apesar dele ser duradouro, ele não tem uma manutenção fácil, é verdade. Então uma outra opção, o jacquard, eu considero uma excelente opção, que traz elegância sim, né, para a sua mesa.
E um outro tecido ainda que eu tenho usado bastante é o Lugano, não sei se dá para vocês verem, ele é mais sintético, mas... Bom, tem outra questão também, nem sempre a gente consegue uma toalha de mesa, a medida da mesa é diferente, e aí de repente é uma opção mandar fazer. Então, esses tecidos que se compram em casa de decoração são excelentes opções. O Lugano é um que eu tenho usado bastante, eu acho que também ele é mais sintético até do que de algodão, né, mais na composição, mas eu acho uma excelente opção também, e aí tem de várias cores, são 3 opções assim que eu indico: linho, o Lugano e o jacá. O Lugano e o jacá são comprados em lojas de tecidos para decoração. E aí eu quero falar sobre a medida da toalha de mesa. Tem medida adequada, correta ou errada para uma toalha de mesa? O que é considerado correto é que a caída, o que é a caída? A parte que a toalha desce da bordinha da mesa até o chão, né? Essa queda da toalha caída, ela precisa ter no mínimo 15 centímetros. Então, entre 15 e 30 centímetros seria o adequado. Eu acho 15 curto, eu acho que não fica legal, eu não gosto, não é o que eu uso na minha mesa. Acho que fica deselegante, mas muita gente fala dessa medida, dessa queda mínima de 15 centímetros. Pessoalmente, eu prefiro uma queda de 30 centímetros, é o que eu procuro aqui nas minhas mesas. E o porquê dessa medida? Porque mais longa, pode o convidado, né, quem for usar a mesa, enroscar, não fica tão confortável, fica aquela toalha cobrindo toda a perna do convidado, né? Então, essa queda de 30 centímetros é adequado para ela repousar levemente no colo do convidado sem ultrapassar tanto, né? E de uma maneira elegante, cobrindo com conforto todo o tampo da mesa. Então, eu acho uma medida bem adequada. E aí, se você vê por aí fotos lindas de casamentos e banquetes, inclusive em hotéis muito sofisticados pela Europa, vai observar que eles gostam muito também de usar aquela mesa, aquela toalha que vai até o chão, bem longa, e que é muito linda mesmo visualmente. Ela traz bastante suntuosidade e glamour para a mesa, e é uma opção também. É muito usado em banquetes, em festas, quando é necessário cobrir a base da mesa por algum motivo, ela não está combinando ali esteticamente com o evento, ou porque realmente precisa mesmo dessa sofisticação e desse luxo, né, que a mesa até o chão traz. E isso não é considerado errado, né, mas no dia a dia, na sua casa, já é uma coisa complicada, né? Então, talvez deixar a toalha até o chão seria mais no momento mais festivo mesmo. Existem também os cobre-mancha, que se chamam, né, que seria uma segunda toalha por cima da toalha principal. Também foram muito popularizados pelos restaurantes, hotéis e casas de festa por ter uma facilidade maior na manutenção, já que se suja somente a toalha de cima, né, que eles chamam de cobre-mancha, e aí consegue uma reposição fácil até de uma pessoa para outra, quando se derrama algo, né, se está sujo precisa trocar rapidamente. Então ela tem uma viabilidade na prática, né, muito agradável, mas não está dentro da necessidade de uma mesa posta elegante, né, é uma opção. Um outro detalhe também que eu vejo bastante insegurança nas pessoas a minha mesa é oval, e aí? Não é tão fácil encontrar no mercado uma toalha oval, na medida certa para sua mesa. E aí, né, e é aceito sim, eu acho que não perde a elegância usar uma toalha retangular na sua mesa oval, da mesma forma redonda, de repente usar uma toalha quadrada, não retangular, mas uma toalha quadrada na sua mesa redonda, porque nem sempre você vai conseguir, de fato, uma mesa perfeita, com um ângulo perfeito, no caso da oval, né, para cobrir essa queda de 30 centímetros, dando a volta em toda a sua extensão, porque precisa ter a mesma queda de ambos os lados, dos 4 lados da mesa, no caso da quadrada ou retangular, ela precisa estar com a mesma medida de queda, assim como a redonda e a oval. Mas como na prática isso nem sempre é viável, é aceito sim, e não se perde a elegância em usar uma toalha retangular numa mesa oval, assim como uma quadrada numa mesa redonda. Agora vamos para o jogo americano. E a primeira observação que eu quero fazer lugar americano. Tem diferença de jogo americano? Tem, não são sinônimos. O lugar americano é a unidade. O jogo americano, como o nome já diz, é o jogo, o conjunto. Vamos lá. O tecido, eu acho que do jogo americano é bem mais versátil, mais amplo, né? Ao longo do tempo aí no mercado,
cada vez mais é ofertado uma quantidade maior de possibilidades em termos de jogo americano, de lugar americano. Diferente da toalha, já existe muito mais facilidade de adquirir peças prontas no mercado e elas estão vindo de inúmeros materiais. Então, no jogo americano em específico, eu acho já mais complicado de apontar um caminho que seria elegante ou não. Eu acho que fica mais mesmo na subjetividade e na intenção do resultado final da mesa, porque existem tecidos com uma boa espessura, que é o que normalmente se dá preferência para o jogo americano, que são muito sofisticados e outros nem tanto, né? E existem tecidos mais fluidos, né? Existem alguns voals, todo trabalhadinho, decorado, com renda, que é lindo e que não, por isso não perdeu a sofisticação, muito pelo contrário, são opções muito sofisticadas e não tem a espessura de tecidos mais rígidos e mais estruturados. Então, eu acho que depende muito mesmo do resultado final. Mas sempre, se não quer errar, de novo, parece aqui um mantra, né, gente? Mas, de novo, é o linho, se não quiser errar, é o linho que não tem erro. É aquela mesa sofisticada que o linho traz. Além disso, o linho também caminha por vários estilos. Se você quiser montar uma mesa rústica, o linho funciona. Se você quiser montar uma mesa moderna, o linho funciona. Uma clássica. Então, ele caminha por vários estilos, sempre de maneira elegante. Então, para não ter erro, no jogo americano é o linho, mas a gente vê jogo americano rígido, de palha, a gente vê os impermeáveis que estão super em alta, embora eles sejam mais para o dia a dia, né, não trazem sofisticação para a mesa, linhos de jeans, de brim, tricoline, se bem feito, então as possibilidades são inúmeras, eu acho que vai depender mais do objetivo final que você quer na sua mesa. Já quanto à medida do jogo americano, aí sim eu acho que precisa ser observado com bastante atenção. O jogo americano não tem exatamente uma medida certa. No mercado você vai ver várias medidas diferentes, né? A medida que se fala com bastante aceitação é mais ou menos entre 37 e 45, mas você vai ver de outras medidas, inclusive outros formatos, quadrado, circular e outros formatos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Não se atentar exatamente a uma medida tão fixa, e sim a função que ele exerce. Então, o jogo americano, o lugar americano, ele tem uma função, que é de comportar os itens da sua mesa posta, os itens individuais da mesa posta, os garfos, facas, pratos, suplá, copos, taças. Se ele não comportar esses itens, então nem lugar americano ele pode ser considerado naquela mesa. Então, você já deve ter visto um jogo americano, principalmente os redondos, que se coloca o suplá em cima e já não tem espaço para mais nada, já não tem espaço para os garfos. Então, se você quiser usar por um motivo estético, ok, mas ele não está funcionando ali como um lugar americano, já que ele não comporta os itens necessários individuais da mesa. Então, olha só, esse daqui, ele tem por volta de 38 de diâmetro, tô até com um treino aqui. 38 de diâmetro, e ele não comporta o suplá e os garfos e facas. Então, quando eu uso ele, eu uso sabendo que eu não vou poder usar o suplá e que provavelmente é uma refeição do dia a dia, onde não vai ter entrada e só o prato principal, porque eu sei que ele não vai comportar. Então, se ele não comporta, ele não está funcionando como um lugar americano. Então, é interessante observar isso, acontece muito com os redondos, né? Se você gosta de usar os redondos, observe quando usá-los, a não ser que propositalmente você queira, por uma função apenas estética, né, trazer ele para a mesa sabendo que ele não está funcionando como um lugar americano. E agora partindo para os guardanapos, e aí os guardanapos sim, eu pessoalmente acredito que tem assim uma maior rigidez, porque o guardanapo ele tem uma função muito clara e específica e que não tem sentido trazer para a mesa se ele não atingir essa função, que é a de absorção de líquidos e de gordura. Ele tem essa função específica, ele funciona para isso e não tem sentido trazer um guardanapo só de estética para uma mesa, né? Então, sim, precisa ser 100% algodão, gente. No máximo, um linho ali misto, mas é no máximo. Tecidos sintéticos, eles não absorvem, então nada de usar Oxford, né? Eu vejo bastante o Oxford sendo vendido aí como guardanapo e eu acredito que ele não tem sentido numa mesa, ele perde a função e traz bastante deselegância para uma mesa. Então, observe se o guardanapo que você vai adquirir é 100% algodão e aí fica o linho 100%, o linho misto ou a tricoline, que é uma opção muito legal. A tricoline tem
uma padronagem, né, muito ampla, que é muito legal, que é interessante trazer para a mesa, né, muitas cores, muitas possibilidades, é também uma opção elegante, um pouco mais descontraída, um pouco mais despojada do que o linho, que traz toda aquela classe, mas é uma opção muito legal, muito interessante de se ter. Muito se falava, né, anos atrás, que quanto maior o guardanapo, mais a mesa era sofisticada. Né? Então, para situações, ocasiões onde se necessitavam de uma sofisticação maior, seria um guardanapo maior de 50 por 50, que seria o limite. E quanto menor, mais descontraído era a ocasião. Então, eu dou preferência aqui para entre 40 e 45, né? Os guardanapos precisam ser quadrados, né? Não retangulares. E entre 30 e 45 eu considero boa medida, bem versátil, que vai funcionar em diversas situações e mesas. E aí, o menor pode? Pode, gente. Eu considero que sim, porque depende da situação. Então, por vezes, você tem uma mesa menorzinha em casa, com menos pessoas. Às vezes, se usa bastante aquele balcão de uma cozinha americana, ou mesmo a cozinha da copa, e que você gosta de manter ali uma mesinha posta, mas é algo mais descontraído, mais do dia a dia. Então, de repente, nessas situações, sim, merece um guardanapo menor, que fica mais prático, né, mais proporcional ali à situação. Mas eu acabo dando preferência para essa medida, né, entre 40 e 45, justamente por me trazer mais versatilidade. Tem outro detalhe, gente, super importante para ser observado na hora de adquirir o seu guardanapo, que é a bainha. A largura da bainha diz muito sobre o guardanapo, se ele é uma peça de qualidade ou não. Né? Aqui, ó, eu tenho esse guardanapo que ele tem uma bainha larga, que eu considero bem elegante. Vou medir aqui pra gente ver quanto tem, pra vocês terem uma ideia. 4 centímetros por volta disso. Não é uma medida fechada, mas observe se ele é largo o suficiente para trazer essa sofisticação. Quando a bainha é estreitinha, o guardanapo perde a elegância, assim como essa. Só a banhadinha, né, na pontinha. É um guardanapo que eu tenho, que eu uso no meu dia a dia, mas eu tendo a consciência de que é um item que eu uso de forma mais contraída, né? Então, quando eu quero trazer mais elegância para minha mesa, eu dou preferência para guardanapos que tenham essa bainha mais larga. Assim como também o canto mitrado, quero mostrar aqui para vocês. Vê a diferença dessa costura para essa, no cantinho. Então, o canto mitrado, ele tem esse acabamento aqui na diagonal na hora da costura e o outro não. Vê? Então, isso também faz diferença, eu sei, é um detalhe. Mas são dos detalhes que o todo se forma, né? Então, às vezes, você vê uma mesa tão sofisticada que ela nem tá enfeitada, ela nem tá super decorada, mas ela tá transmitindo aquela elegância, aquela sofisticação, e você não sabe o porquê, e muitas vezes são esses pequenos detalhes. E aí não é que é proibido não ter os outros, mas usar de forma consciente, sabendo o que você está adquirindo como produto, ou se você for comprar pronto, ou se você for mandar fazer, e sabendo em que situação usar cada item. Existe ainda o guardanapo menorzinho, que é entre 18 e 20, 18 por 18 ou 20 por 20, mas ele não vai para mesa posta, ele é um guardanapo muito elegante, mas usado em coquetéis, onde não há uma mesa posta, né? Então, uma noite de petisco, onde esteja, por exemplo, coquetéis volantes, situações do tipo, ele é indicado nessa situação e é muito elegante dispor ele na sua recepção, mas ele não vai para mesa posta. Então é isso, como eu disse no início do vídeo, o que eu trouxe aqui não são verdades, assim, observações e percepções que eu te convido a fazer também na hora de você adquirir sua mesa posta, se fizer sentido isso para você. Por mais que se tenha bastante gente dizendo o que é certo e o que é errado na mesa posta, na verdade a mesa posta ela é muito cultural, né? Ao longo do tempo, dependendo do país, dependendo da situação até política de uma era, né? A mesa posta ela é viva, né, em termos de mudanças e adaptações. O que se faz na França não necessariamente é o que se faz aqui. O que se fez há 30 anos atrás não é mais certo ou menos errado do que o que se faz hoje. A mesa posta ela é muito mutante nesse sentido, porque sempre vai se adaptar às realidades de país, de cultura, de época diferentes. E é isso, gente. Eu espero muito ter contribuído com alguma informação interessante. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Não esquece de dar um like se você gostou. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.